Bom. precisa que eu... não, eu tenho que autorizar aqui. Isso, Já todo mundo autorizei. dá clique Eu não é isso aí. sabia. Tá ótimo. Que a gente Então, usa quero o Teams começar também. dizendo super obrigado, Alice, por aceitar a visita, vir fazer uma visita para a gente. Aquilo que eu te disse, eu queria te receber com churrasco, um Pois é, vinho, eu também. um chimarrão, mas dessa vez não deu, mas enfim, a gente fica te devendo essa, não Fica para a tenha dúvida. próxima, fica para a Fica para a próxima. próxima. Mas super legal, assim, apresentando para o pessoal que já leu teus textos e tal, mas aqui Alice Casimiro Lopes, do Proped, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente se conhece de longos carnavais lá de trás. Eu conheci a Alice quando eu estava ainda terminando a minha tese de doutorado. Antes de terminar, eu fui para o Endip. Então, aquele Endip lá no Maracanã, eu acho. Então, lá naquele Endip acabou saindo o primeiro texto ainda quentinho, ainda não tinha defendido a minha tese, que é nos suspostos da produção de subjetividade, da professoralidade e tal, é uma referência importante. Eu conheci a Alice naquela época, naquela ocasião, depois a gente foi parceiro no Forpred, a Alice foi coordenadora do programa, também fui, enfim, a gente tem aí uma longa trajetória dentro da Amped na militância, já nos encontramos, desencontramos, nos cruzamos por aí mais recentemente. Então, Alice, nós estamos nesse seminário, aqui no programa de educação, já é o quinto seminário, na prática, o quinto seminário que a gente coloca de alguma maneira em pauta algumas questões ligadas a Laclau e teoria do discurso. Né? Então, a gente fez incursões pela questão da ideologia e currículo, fizemos pela democracia, né, fazendo algumas aproximações, e nesse semestre a gente foi pegar mais objetivamente um pouco a experiência da análise política do discurso mesmo, para tentar jogar com esse debate das categorias, enfim, dessa maneira. Na nossa estrutura, no nosso jeito de pensar o semestre, a gente começou vasculhando alguns operadores mais clássicos, mais tradicionais. Nós fomos lá pegar o conceito de totalidade do marxismo, pegamos lá atrás, viemos pelo COSIC, pela dialética do concreto, até chegar agora, vendo esse destrambelhamento todo da crise do marxismo e como é que isso se chega. A gente pegou o Betinho para falar de análise de conjuntura, pensando bem na estratégia de leitura das relações de correlação de forças, enfim, tentando pegar esse material mais assim, e pegamos um pouco da linguística. A gente usou um professor da USP, antigo, que é o Isidoro Blickstein, para falar sobre fabricação da realidade e tal, a gente trabalhou com isso. Então, essa foi a nossa base antes de entrar no Laclau. Lemos algumas coisas dele e tal, e aí fizemos a escolha conseguimos construir no semestre essa ideia de escutar algumas pesquisadoras, algumas figuras que são referências, que a gente tem lido os textos e as pesquisas, para nos contar. E a gente, como eu te falei, a gente teve a visita da Rosa Nídia, do México, que veio, apresentou, discutiu bastante com a gente a questão da metodologia, muito método mesmo. A Miriam Saltwell, da Argentina, ali de La Plata, né, com quem eu trabalhei no ano passado todo o pós-doc que eu fiz com ela também, foi super parceira, a Miriam há bastante tempo. Ela é bem joia, é uma delícia. Se vacinou hoje. Hoje foi o dia da vacina. Agora, recém mandou uma fotografia dela vacinada. Está bem feliz. E aí, hoje a gente tem o prazer de te receber nesse cruzamento. A ideia é um bate-papo. A gente fez, como eu te falei, a leitura, o pessoal deve ter acompanhado, então a leitura de 3 textos que a gente escolheu de um modo geral, que foi o Articulações de Demandas Educativas, que é uma excelente análise de conjuntura desse ponto de chegada em que a gente está, com a questão do marxismo cultural. O Por um Currículo Sem Fundamentos, que é um texto que eu acho que decifra a questão operacional mesmo da análise, e é excelente do ponto de vista da construção da ideia de currículo e tudo, e os sentidos de qualidade na política de currículo, também olhando a coisa da qualidade como um significante em disputa. Então, obrigado, Alice, por vir conversar com a gente. Como eu te falei, é um grupo bem heterogêneo, a gente, então, tinha combinado isso, de começar com um papo teu, sei lá, e depois a gente avança, tá bem? Fica à vontade, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu é que agradeço, Marcos, o convite, é sempre muito bom estar te encontrando, debatendo, a gente
debateu naquela mesa, que foi muito legal, a gente ainda queria aumentar o debate, não foi? Também é muito bom estar encontrando com todo mundo aqui, vendo Manuela, vendo Betisa, vendo pessoal novo aí que eu não conheço, e são momentos realmente muito importantes. Eu considero que a gente tem que valorizar o que está sendo, o que se tornou, né, nessa pandemia, um privilégio, a gente poder trabalhar em home office, né? Eu costumo dizer, a gente está trabalhando em home office para, inclusive, diminuir a circulação nas ruas e facilitar a vida daqueles que não têm jeito de não, né, dessa opção por trabalhar em home office. Então, e apesar que eu acho que tem perdas, né? Não, com certeza o churrasco e o vinho depois é uma perda, né? E não é uma perda exclusivamente pessoal e de prazer, é também uma perda acadêmica, porque nesses momentos a gente também conversa muita coisa de trabalho, faz relações, faz networking, é uma coisa, é algo que se perde no nosso trabalho, mas a gente também tem que, como o Marco já destacou, eu acho que ver o que a gente ganha, né? Essa possibilidade muito mais fácil, né? Eu acho até que é algo que vai ficar da pandemia, várias coisas vão ficar da pandemia, e uma delas, a meu ver, é essa. Não vai ser só a gente usar máscara de vários momentos, vai ser também o fato da gente fazer várias reuniões, né, sem necessidade de pegar avião, cruzar aeroporto, etc. E tal. Eu aceitei com o maior prazer esse convite do Marcos de estar falando sobre teoria do discurso, que é um assunto que me interessa muito, né? Mas eu gostaria também de deixar, assim, já marcar de início, talvez uma diferença em relação a algumas das leituras que vocês já tenham visto da teoria do discurso, é o fato de que eu sempre gosto de ressaltar que a teoria do discurso, ainda que eu estude a teoria do discurso especificamente, tenha tido aula com o Laclau e participação em projeto de pesquisa junto com ele, tá diretamente discutindo as questões da teoria do discurso com ele, a minha preocupação maior da teoria do discurso é pensar a teoria de currículos de uma maneira diferenciada por conta da teoria do discurso, né? Eu gosto de chamar a atenção disso porque isso, a meu ver, faz com que a gente também valorize mais certos conceitos do que outros, né? Dê maior ênfase a determinadas discussões do que outras, do que aquelas que o próprio autor definiu, né? E pensou para a sua obra, né? É claro que a noção, por exemplo, de hegemonia é uma noção que me interessa, né? Mas não me interessa tanto no sentido de uma ciência política, por exemplo, que está preocupada em como é que desconstrói uma determinada hegemonia e constrói outra, né? Eu estou muito mais preocupada com noções que sejam importantes para pensar a política de currículo, né? Primeira delas, a meu ver, a própria noção de discurso, né? Eu gosto sempre de destacar que eu trabalho numa perspectiva discursiva, né? Faço menção à teoria do discurso, mas chamo a atenção que eu estou trabalhando numa perspectiva discursiva e com uma determinada noção de discurso, porque discurso, né? Tem a menção a discurso em diferentes vertentes, inclusive aqueles que vão trabalhar com o discurso como fala mesmo, né? Isso não tem nada de errado usar discurso como fala. Passa a ser, digamos assim, errado se a gente trabalha com esse tipo de noção no âmbito da teoria do discurso do Laclau. A noção de discurso é fundamental na perspectiva do Laclau, está ligada ao pensamento do corte pós-estrutural de uma forma geral, mas também está ligada à sua teoria especificamente. Então, discurso para ele não é linguagem, né? Discurso está envolvendo prática discursiva, é a noção de pensamento como discurso, como prática discursiva, e na noção e na interpretação que ele vai estar trabalhando como articulação discursiva, né? Toda articulação discursiva vai estar produzindo um determinado discurso, né? E, nesse sentido, eu tenho sempre uma conexão muito acentuada entre linguagem e ação. Essa eu acho que talvez seja uma das noções talvez mais básica, talvez das mais difíceis para se entender na teoria do discurso. Parece que é simples, mas não é, né? É bastante e difícil, às vezes, também da gente conseguir operar com ela nas nossas pesquisas, né? Porque
muitas vezes, como a gente trabalha, se remete a uma determinada fala, a um determinado texto, pode levar, muitas vezes, a pessoa a entender que, bom, então, o discurso está se referindo exclusivamente à linguagem. E não. Ele está o tempo inteiro pensando o discurso como prática discursiva, como relação entre ação e linguagem, como o entendimento que está relacionado a uma marca pós-estrutural bastante acentuada, que é de que o discurso constitui a realidade. No sentido de que o discurso é que está permitindo, é no discurso que nós somos subjetivados e é no discurso que nós significamos tudo com o que nós lidamos, né? Então, se eu estou... num determinado discurso curricular que se constituem, por exemplo, as noções do que vem a ser currículo, avaliação, professor, aluno, bom currículo, mau currículo, e vai por aí afora. Então, entender esse discurso é fundamental. Tanto que é uma das noções pelas quais eu primeiro gosto de me aproximar quando eu vou apresentar a teoria do discurso, eu tenho uma grande preocupação de estar salientando essa noção de discurso, né? Então, não tem uma preocupação, aí o corte pós-estrutural é bastante aprofundado, está ligado à perspectiva derridiana, que já é Derrida é um maior interlocutor com quem Laclau mais produz. É claro que ele faz interlocuções, questionamentos e discussões com Lacan, com os estudos culturais, desconstruindo a estrutura do signo do Saussure, mas é, sobretudo, Derrida, né, que era amigo, né, e que também essas coisas funcionam, né? Justamente porque discursiva é que a gente sabe que essas práticas não se constituem exclusivamente num terreno que a gente possa dizer epistemológico. Então, também tem a ver com a amizade dele com Derrida, desde o livro Hegemonia e Estratégia Socialista, é a partir da noção de discurso em Derrida, né, da ideia de que não há nada fora do texto, que a gente vai pensar a própria teoria do discurso. E, nesse sentido, quando a gente está trabalhando com essa noção de discurso, isso significa compreender que não tem nenhum referencial fora, digamos assim, um referencial que vai tentar produzir uma possibilidade de estancamento ou de sustentação, de alguma forma, no significado. Nem o emissor, nem quem fala, nem quem escuta, nem o contexto, nem nada que possa ser visto como uma realidade dada, fora do discurso, que possa estar sustentando o processo de significação, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais, diria, aflitivas para a gente, que produz mais aflição. Sim. Porque, pela tradição toda que a gente carrega, a nossa tradição ocidental, claro, o pós-estruturalismo e, enfim, o pós-fundacionismo, ameaça essa ideia de um exterior, de uma exterioridade constituinte, de uma coisa que está sempre onde tu vai buscar, seja a salvação, seja a perdição, seja a essência, seja o fundamento, né? A gente opera nisso e dá uma aflição não ter essas referências. Principalmente, né? Quando não se entende e se faz a interpretação disso com qualquer forma de relativismo, com qualquer forma de tudo vale, né? Por quê? Porque justamente tem textos em que o Laclau fala isso muito bem, quando ele diz assim: afirmar que tudo vale é tão fundamentalista quanto afirmar que alguma coisa é válida de forma absoluta. Porque quando a gente afirma que tudo vale, a gente também estabeleceu um fundamento que não precisa discutir mais nada, né? Já está posto. Tudo vale. Não. Justamente porque existem relações de poder, e essas relações de poder, e existem ações, e existem estruturas descentradas nos quais esse discurso está se constituindo, é que não é um tudo vale, né? Tal como quando Derrida fala de que não há nada fora do texto. Dizer que não há nada fora do texto não é dizer que tudo é textual, é dizer que qualquer compreensão daquilo que a gente chama como realidade passa por uma determinada significação que é mediada pela linguagem, que não tem como, assim, é inescapável, né? É o ato de nomear
e de, ao nomear, produzir significações que não são produzidas individualmente. Tá? Porque eu resolvi acordar hoje e eu vou significar que alguma coisa é diferente. Não, é porque existem relações sociais, relações de poder que vai se constituir o discurso que vai significar de uma determinada maneira. É por isso também que a gente pode falar da teoria do discurso como sendo antideterminista, antissubjetivista, antifundamentalista e antiessencialista. Não há uma essência nos objetos, não há uma essência no que quer que seja que possa definir previamente o significado do que quer que seja. Né? É justamente contra essa ideia de essência que os processos de identificação vão passar a ser pensados, né? Questionando a ideia também determinista de relação de construção de uma relação de causa e efeito, que dadas as tais pré-condições, obrigatoriamente só uma determinada resposta vai ser dada, e que existe uma objetividade que vai garantir, a partir da essência desse objeto, a gente definir o resultado de uma significação. É em cima desse terreno de desconstrução mesmo, aí para usar a expressão do Derrida, de desconstrução dessas concepções a priori, é que vão ser pensadas que a teoria do discurso vai ser constituída. É aí que entra a noção de contextualização radical, né? No sentido de que não tem nada determinado, radical aí para ele. Então, democracia radical, contextualização radical, investimento radical, está tudo referindo ao objetivo radical. E o que é esse radical? Radical não é objetivo, tá? Não é determinado, não é necessário nem é obrigatório. Né? Todo o processo da gente considerar essa radicalidade é lidar com essa situação que não tem uma definição prévia obrigatória que nos leve a conclusões necessárias do que quer que seja, da história, da política ou do próprio currículo. O currículo não é... Se a gente traz isso para o campo do currículo, da teoria do currículo, é justamente estar pensando que qualquer teoria curricular ela não é uma base epistemológica para dizer para a escola ou para o professor, ou para o aluno, qual é a melhor maneira de fazer currículo. Né? Por quê? Porque a construção curricular ela vai ser sempre contextual. Né? A discussão da teoria do discurso está ligada a isso, a essa ideia da contextualização, de que há várias possibilidades de ser, de produzir, que vão ser construídas sempre em relações, não tem uma essência, uma significação prévia, pré-estabelecida, que possa ser dada e que a gente tem que extrair da realidade. Tudo será construído numa determinada relação, e essa relação não existe no vazio, essa relação existe num contexto específico. Então, se a gente pensa isso para o campo da educação, não tem um projeto ético, um projeto de cidadão, um projeto de sociedade pré-definido que a gente diga que é o melhor a ser construído por meio de um determinado currículo, uma determinada prática curricular. Isso vai ter que ser inventado. Vai ter que ser inventado e se modifica a cada contexto. Né? É sempre um processo que vai ser situado. Né? É dentro dessa dimensão que a gente vai estar pensando o processo de conceber essa teoria do discurso no campo da teoria do currículo. Nesse sentido, por que a gente afirma tanto o currículo sem fundamento? Porque justamente a ideia é que qualquer fundamento que exista, ele não é essencial e não é objetivo e não é obrigatório. Qualquer fundamento ele é uma negociação produzida em determinadas relações de poder e ele é precário, instável, contextual. Ele não é a sólida estrutura dos edifícios. Ele é muito mais, se a gente quiser usar uma metáfora, é muito mais, né, areia movediça, mar para nadar, para tentar se ajeitar ali, não é uma sólida estrutura onde a gente se baseia para defender o que quer que seja. Né? Mesmo porque
aí não é só da perspectiva da teoria do discurso, é do pensamento pós-estrutural de uma forma geral, está se apostando o tempo inteiro num pensamento que, se ele é discursivo, ele é relacional. Eu tenho sempre que produzir uma relação com o outro para a significação do mundo. Não adianta uma pessoa isolada, se imaginar isolada de relações de poder, produzindo uma outra significação para esse mundo. Isso seria a representação de um discurso psicótico, completamente fora do... Não. Por quê? Porque eu tenho sempre relações com os muitos outros, contextualmente, para garantir esse processo de significação. E isso não é na base do cada um fala o que quer e bem entende. Né? Por quê? Porque eu tenho sempre um processo que envolve a necessidade de comunicação com o outro e de acordos pré-estabelecidos naquilo que a gente está definindo politicamente. A lógica da negociação, pautando toda a construção que a gente vai fazer no contexto. Tu tem que negociar envolve o tempo inteiro a ideia da negociação. Desaparece a prerrogativa da prescrição. E que não é uma negociação tipo tranquila. Ah, legal, estamos todos no mesmo barco igualzinho. Não tem mesmo barco, não tem tranquilidade. É a afirmação, inclusive, veja que todo o pensamento da teoria do discurso, quando a gente pensa ela no campo da política, ela é uma afirmação política do mundo. O que o Laclau faz no marxismo é um tanto de desconstruir a ideia de um fundamento econômico e botar a política no centro da história. Não tem fundamento econômico, a gente tem que se resolver politicamente. Não tem esse telos pré-definido de uma sociedade sem poder, de uma sociedade reconciliada, de uma sociedade... Porque não tem nem sociedade como um todo estruturado. Né? É o que é possível a cada momento, é o que acontece em cada campo. É o que é possível a cada momento nas relações que são produzidas antagônicas sempre. Né? Então, esse porque é o na leitura que ele vai fazer, essa migração do econômico na direção do político, ou seja, quando se perde de vista o econômico como fundamento, se vai na direção de ver como as matrizes daquilo que era a produção econômica, o modo de produção, interferem na produção da realidade, e aí se perde a rédea, porque se cai num campo que é subjetivo, que é de negociação, que é de instabilidade, que é de assimetria, e uma assimetria que nunca se chega num ponto de equilíbrio estável. Sim. Ele é sempre aquilo que é possível em cada canto. Então, desaparece. Uma das coisas que fica difícil, dentro do grupo aqui, a gente às vezes discute, Alice, custa para o pessoal, às vezes, enxergar, e aí eu passo pelo ou pessimista, ou que não sei o que acaba dizendo, bom, não tem saída, não tem final feliz, tá? Não tem happy end, não vai ter todos felizes para sempre. Primeiro, porque não existem todos é uma construção sempre parcial, é todos quem? Todos os que estamos aqui nessa relação, então não existe todos, não tem o sempre e não tem o felizes. Então, é difícil chegar e a gente se desfazer, por isso eu disse, produz uma certa aflição a gente lidar com essas categorias, com essas ideias, porque elas roubam aquilo que foi, sei lá, a nossa perspectiva mais Disney, assim, mais historinha, conto de fada, né? Mas assim, vou aqui fazer o outro lado. Vou tentar vou tentar defender a posição de que, para mim, por exemplo, isso que vocês estão chamando de aflição é altamente positivo. Vamos chamar de positivo para... Né? Sim, porque é produtivo, onde se produz. Sem discutir muito o que a gente está chamando de ser positivo, mas todo mundo mais ou menos entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Algo que eu acho que é importante para o próprio marxismo e para a própria teorização, vamos chamar, crítica, né? No sentido, na falta de um melhor termo, a gente tem que trabalhar com a questão do... Porque isso que vocês estão chamando de aflição, para mim, é abertura de possibilidade e chance de bloquear, ou pelo menos de tentar bloquear, as perspectivas que são autoritárias no campo do própria discussão do marxismo. Né? É justamente estabelecer, a meu ver, a abertura de que, se não existe um fundamento fixo, se os processos
processos de significação dependem de relações que são contingentes e não existe uma referência epistemológica obrigatória, racional, obrigatória do que vem a ser realidade, é sinal de que você também pode inventar essa realidade de um jeito diferente. Né? É sinal de que você tem abertura para operar na tentativa de mudar as significações que ali estão. Né? Porque vamos lembrar que a gente às vezes fala do marxismo como se o marxismo ele só tivesse produzido ações que estão ligadas com perspectivas democráticas. Não. Né? A gente tem inúmeras ações que são ações profundamente autoritárias e em nome de uma racionalidade histórica, de uma racionalidade dialética, de um discurso de obrigatoriedade. Então, um pouco a argumentação política do Laclau o tempo inteiro é no sentido de dizer, olha, não significa abandonar finalidades de justiça social, de democracia, né? ou daquilo que a gente considera positivo nas lutas da esquerda, vamos, né? Para não alargar até aí a discussão em relação ao marxismo. Né? Mas é o de entender que a gente tenta bloquear saídas que são de fechamento da política. Porque, pois é, a ideia da democracia, o que passa a ser a noção de democracia? Democracia deixa de ser um modelo de sociedade que supostamente nós estamos trabalhando para ele e que está posto, né, num telos, no futuro, e democracia passa a ser o processo de tentar manter aberto o tempo inteiro o espaço da luta política, porque tem sempre alguém excluído. Começa por aí. Então, tira aquela ideia da inclusão total, o discurso da inclusão total. Não tem inclusão total. Você tem sempre alguém que está excluído. Tem sempre um processo de exclusão, porque é a exclusão que está produzindo esse processo constitutivo de negociação. Há o tempo inteiro essa exclusão. Mas se você admite que essa exclusão existe, você vai estar operando na negociação com esse espaço de exclusão o tempo inteiro. Né? Então, deixa de ter esse telos, esse projeto. Né? Eu me lembro sempre, quem já me ouviu falar em palestras, eu viro e mexo uso esse exemplo, que era de uma aluna que uma vez, já tem bastante tempo, eu dando aula, que essa menina ficou desesperada para mim, ela olhava para mim assim, mas então a gente nunca vai chegar lá? Né? Porque ela se referindo a uma sociedade livre, né? Tal. Disse, então a gente nunca vai chegar lá. Eu disse assim, chegar você vai, só quando você chegar lá não é mais aquilo que você está achando que é. Porque essa pretensão de um projeto unificado que foi estabelecido pela esquerda num determinado momento e que também a forma de construção é profundamente excludente. Né? Ela é profundamente excludente de uma série de outras demandas que não estão marcadas pelo pensamento da estrutura econômica. Outro aspecto que está ligado a essa discussão é a argumentação do Laclau, quando ele vai insistir o tempo inteiro. Existem antagonismos sociais que não são ligados ao econômico. E o fato de existir uma exclusão econômica não leva obrigatoriamente ao antagonismo social. Você pode estar excluído economicamente e está se sentindo estabilizado e introduzido numa determinada estrutura e pronto. Né? Pode ter a sua mão de obra. Ele não está dizendo, por exemplo, que não existe exploração do trabalho, que não existe mais-valia, que não está dizendo nada disso. Ele está dizendo que isto não é suficiente para a gente explicar antagonismos sociais. Algo que, inclusive, se a gente pega a luta do movimento negro, do movimento feminista, das questões ambientais, das questões relativas às religiões, né? Isso nos ajuda também a entender um pouco mais essas lutas políticas todas. Essa discrepância entre a questão da exclusão econômica e a exclusão social, são coisas que a gente tem também tendo que fazer algum ajuste para entender como uma coisa produz a outra e como elas, na verdade, não estão conectadas o tempo inteiro. Existem, hoje, quando a gente pensa nas práticas dos movimentos sociais, por exemplo, a gente vê, não só dos movimentos sociais, mas quando a gente pensa na própria sociedade, como ela está colocada,
O que justifica, por exemplo, a adesão de uma população mais pobre, que está excluída economicamente de uma série de condições de práticas sociais, o que justifica a adesão dessa população ao projeto do governo Bolsonaro, por exemplo? E onde é que tu vai enxergar uma coisa e outra quando ela se sente participante, ela não se sente excluída, ao contrário, ela se sente representada e legitimada, e ela é fortalecida exatamente por isso. Só que, do ponto de vista da análise econômica, bom, ele é pobre, ele está excluído, ele está na outra ponta, ele não é proprietário, enfim, alienado e qualquer coisa. E aí, tu chega num ponto que peraí, mas que juízo de valor é esse que a gente está fazendo sobre um sujeito que, a partir de um determinado ponto de vista, a gente está tomando como referência absoluta? De novo, a armadilha do fundamento. A gente, quando se dá conta, está preso no fundamento. E a armadilha do fundamento, ela está ligada a não se trabalhar, que eu acho que é uma das questões, assim, um dos desafios teóricos estratégicos de lidar com a teoria do discurso, que não é uma questão de você excluir o econômico, mas você entender que todas as dimensões econômicas elas também são discursivas. Não é que a exclusão econômica não está posta, é que aquilo que a gente está chamando de exclusão econômica, ela depende também de um discurso na sua sustentação. Vamos pegar, por exemplo, no que concerne, eu acho que fica mais fácil, até para a gente, sendo do campo da educação, entender, por exemplo, o que é o discurso do empreendedorismo, que atravessa o currículo, né? E que está ligado a um discurso que é econômico, né? Querer dizer hoje para a garotada nova, né? Não, esse discurso do empreendedorismo é o interesse do mercado para só preocupação econômica. Não funciona, porque você tem uma turma grande, nova, modificando as formas de organização dos processos de trabalho e sonhando com eu quero ser meu próprio chefe, eu quero... Minha meta hoje de trabalho é ter um canal no YouTube, né? E monetizar o que eu vou produzir como conteúdo no YouTube e no Instagram, né? Você tem uma turma grande fazendo isso, né? E isso faz parte de um discurso que constitui a ideia do que vem a ser sucesso, do que vem a ser processos de investimento econômico, né? Tem todo... A economia, para funcionar, ela depende de um conjunto de discursos o tempo inteiro. Ela vai se produzindo e se reproduzindo discursivamente. Aí, se a gente pega o caso, a pessoa pobre que votou no Bolsonaro, tempo inteiro você achar que a economia explica a posição, o tipo de subjetivação que vai ser constituída, por exemplo, no processo eleitoral. Tem um bando de coisa que está sendo desconsiderada na hora que uma pessoa fala uma coisa essa. Por exemplo, de que muitos dos eleitores pobres que votaram em Bolsonaro só votaram em Bolsonaro porque não tinha Lula. Que se tivesse Lula, tinha votado no Lula. E sai do Lula para o Bolsonaro com a mesma facilidade que nos parece um absoluto horror. E aí, o problema não é na facilidade do cara que troca, o problema somos nós na hora que a gente está analisando isso. Né? A gente tem que entender por que esse processo acontece. Porque inclusive, insuportável chegar perto de perceber que isso é tão simples, ou que isso é tão... Não é que seja tão simples, mas isso é tão fácil de acontecer. Isso desliza para lá e para cá. Facílimo. Basta pegar a estatística. Só com os números você já mostra isso. Se tivesse Lula, estava aqui esse cara aqui votou. E eu conheço isso, inclusive, de colegas. No Nordeste, não precisa nem... Não estou falando do Sudeste, não. No Nordeste, que votou em peso no Lula, teve gente que votou no Bolsonaro e que dizia, não, nesse cara não vota, não. Se fosse o Lula, eu votava. Nesse Haddad, não vota, não. Não entender o que é a força do discurso da família, do discurso da religião. Eu posso... Né, da ideia de que eu posso perder meu emprego, mas a minha família ser afrontada nos valores que são entendidos como risco para a família, isso não pode... Isso é uma força. Tudo isso tem que ser entendido como um conjunto de articulações discursivas que vão estar subjetivando as pessoas. É aí que a ideia, quando o Laclau, por exemplo, pega a noção de articulação do Gramsci, porque essa noção ele tira diretamente do Gramsci, né?
O que ele está questionando, começa questionando centralmente lá na Hegemonia e Estratégia Socialista, depois ele faz outras reconfigurações que sofisticam mais essa ideia. Mas lá na Hegemonia e Estratégia Socialista, o que ele está trazendo do Gramsci, dessa noção de articulação, e o que ele está desconstruindo, é justamente a ideia de que essa articulação tem um centro constituído pelas demandas econômicas. Porque, para Gramsci, né, por mais que existam demandas, né, diferenciadas e que vão estar estabelecendo na luta da sociedade civil, né, tem uma direção a ser dada, tem uma orientação que é considerada pelo campo econômico, que é pela liderança das demandas sindicais, das demandas do proletariado, que vão dar definindo o norte da articulação. O que o Laclau pega dessa noção do Gramsci é chamar a atenção. Ok, são demandas sociais, são demandas diferenciadas, porém, o norte dessa articulação não tem norte, não existe. Ele é contingencial. Podem ser demandas do movimento negro que vão estar sendo, num determinado momento, a representação do processo social. Podem ser demandas feministas, podem ser demandas do meio ambiente, podem ser um monte de outras coisas. E toda essa articulação entre as demandas, vai dizer o Laclau, ela é produzida por equivalência. Essas demandas nunca vão se igualar. Vai ter conflito o tempo inteiro. Né? Vide aí todo mundo, né, assistindo ontem a CPI da Covid, a doutora Anise dizendo aquelas barbaridades, né, em relação à questão da cloroquina. Vai ver o que os feministas estão comentando. Ok, ela disse um monte de merda, mas aquele bando de deputados foi altamente machista de fazer o tipo de tratamento que fizeram em relação a ela, e algumas estão mais caladas porque não querem botar água no... Né? Mas é isso, a articulação discursiva é assim, você tem ali um conflito. Um conflito eu justamente li uma coisa hoje de manhã em relação a isso, a manifestação de um grupo feminista fritando... Né? Mas é quase minimizando a barbaridade que estava acontecendo do ponto de vista do que é o gabinete paralelo, em função da ação machista dos sujeitos ali em cima disso. E aí mostra essa discrepância. De novo, a gente não consegue fazer isso encaixar. Claro, mas por quê? Como é que o Laclau, qual seria, o que o Laclau nos ajuda a entender isso? Porque, na verdade, as teorias são isso. As teorias não são para a gente chegar e dizer daqui essa teoria estabeleceu e nós vamos seguir com ela e ela vai nos tranquilizar. Não, ela vai ser um operador para nos ajudar a pensar, para nos ajudar a refletir sobre as questões de forma diferenciada. Então, se a gente usar a perspectiva da teoria do discurso, a ideia é, hoje, vamos pegar a situação, a gente tem um conjunto, uma articulação de demandas contra um exterior constitutivo altamente, né, constitutivo nesse momento, que é o antagonismo que se constitui contra Bolsonaro, e Bolsonaro não é apenas Jair Messias, né? Bolsonaro é a representação de todo um movimento, né? Haja vista que... Ele é um motor de subjetivação, ele é um fator subjetivante fator que fortíssimo. Sabe fazer muito bem, que faz diferença ser ele e não ser o Mourão, por exemplo, né? Mas ele não é ele isoladamente, ele é uma representação, e é importante a gente considerar que na teoria do discurso, o tempo todo a gente está trabalhando com representações, né? O Jair Bolsonaro de hoje não é o Jair Bolsonaro, deputado do Rio de Janeiro, que a gente fazia chacota e dizia que era só o deputado dos militares, né? Não é, ele é outra coisa hoje, né? Mas é uma articulação que vai se dando, um conjunto de demandas que vão se tornando equivalentes, nunca iguais. Essa é uma noção extremamente importante na teoria do discurso. Nunca iguais. E eles são equivalentes a quê? Eles são equivalentes na significação de que este antagonismo, o bolsonarismo, né, é fator suficiente para produzir essa articulação. Né? Por quê? Porque esse bolsonarismo aí, todos que estão, né, todas as demandas que estão do lado de cada da cadeia articulatória, né, consideram que esse bolsonarismo os impossibilita. Então, as demandas do MST, as demandas
do movimento negro, das feministas, dos sem terra, dos sem teto, do PT, do PSDB e do qual é outras demandas que vocês estejam em jogo, demandas educacionais, vai por aí afora, né? Demandas pela saúde, né? Todos veem esse antagonismo como impedimento dessa articulação, né? Tipo, se o Bolsonaro continuar aí, nós não teremos as nossas demandas atendidas. Se o Bolsonaro continuar aí, se esse governo, esse projeto desse governo, mais do que essa pessoa no governo, né? O projeto desse governo continuar aí, essas demandas não poderão ser atendidas. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que se lembrar, ele está chamando a atenção que essa articulação ela é impossível, ela está sendo uma relação de possibilidade e de impossibilidade simultaneamente. Por quê? Impossibilidade porque o bolsonarismo é aquilo que impede essas demandas de acontecerem. Possibilidade, porque essa articulação só existe porque o Bolsonaro existe. E além da outra... se encontrou com Lula e sentou junto porque Bolsonaro existe. Só por isso, só por isso. E o que é mais, e que também carrega no meio disso aí, é a gente ter clareza de que nesse jogo do antagonismo não se trata de simplesmente operar no sentido da oposição. Isso que tu está falando, dessas equivalências, essa equivalência de demandas que hoje está colocada só porque existe o bolsonarismo, não representa, por outro lado, que então, se nós tirarmos esse cara, então, se desaparece esse outro campo, essa condição do bolsonarismo instituída, então o resto, então viveremos felizes para sempre. Não, de forma alguma, então as demandas vão ser atendidas. Não, tudo vai entrar em colapso de novo, tudo vai se rearranjar de novo, são outros movimentos, né, que a gente vai ver. Aqui no grupo, no ano passado, sim, acho que no ano passado ou no ano retrasado, a gente analisou o processo do impeachment da Dilma, né, do golpe e tal. E como a gente viu esse movimento das demandas se organizando, né, e a gente pôde analisar de alguma maneira aquilo que antecedeu, aquilo que foi o começo do segundo mandato da Dilma, e a organização dessa cadeia de equivalências pelo lado da direita, fortalecido e centralizado no Temer, naquela figura, o golpe, né? Então, quando derruba, e depois a barafunda que a gente foi metido, porque, na verdade, aquilo que parecia ser um projeto, hoje a gente vê que a gente continua ainda ladeira abaixo com tudo isso, mas não era um projeto constituído para ser colocado no lugar daquele que estava sendo tirado, que era Dilma. E sim um arranjo daqueles sujeitos todos, que era o PSDB, que era o PMDB, que era o PSB, enfim, tudo que estava lá. Mas a grande confusão que tudo isso foi lançado quando a Dilma é destituída, quando ela é derrotada. Mas é isso, porque as articulações elas vão se constituir. É aí que entra a ideia que a articulação discursiva ela é produzida por um antagonismo que é uma simplificação do social, vale sempre dizer. Então, o que é essa simplificação do social? É você, por exemplo, hoje separar a sociedade brasileira entre bolsonaristas e antibolsonaristas. Isso funciona? Funciona. Para um monte de coisa que a gente pensar, uma série de lutas políticas, elas hoje são marcadas por esse antagonismo, bolsonaristas e antibolsonaristas. Já foi petistas e antipetistas, né? Em pouco tempo. Não é exatamente equivalente a uma coisa com a outra, mas hoje você tem uma equivalência, uma articulação que está levando a isso. Então, o bolsonarismo representado como antagonismo, demandas que são tornadas equivalentes frente a esse bolsonarismo, e a aparência de simplificação do social, de que você pode entender todas as lutas políticas por esse antagonismo. Pode entender algumas, não vai entender todas. Talvez nesse sentido que ele é uma simplificação do social para o Laclau. É uma forma da gente representar um conjunto de lutas políticas que tem outras cadeias de equivalência aí, né? Tem articulação bolsonarista e antibolsonarista também, na hora que, por exemplo, se trata de buscar verbas de ciência e tecnologia. Né? Então, tem outras... De onde ela vem, quem financia, como é que ela funciona e como é que ela vai ser distribuída. Mas essa é uma grande articulação que nos permite entender a produção do discurso e a produção das identidades, que é outra noção extremamente importante nesse processo. Não tem identidades prévias. A gente não pode chegar e dizer bolsonarista é isso, antibolsonarista é aquilo.
assim, para o pessoal aí que tem menos conhecimento da teoria do discurso, eu pego um exemplo claríssimo, Mandetta. Quem é Mandetta? Mandetta na época do golpe, né? Da votação do impeachment, ou Mandetta hoje? Né? Importa muito o que ele é do ponto de vista essencial, do ponto de vista político não interessa, ele pode ter lá a posição que ele for. A questão é como é que ele opera, a que demandas ele está encarnando num contexto político específico. Por isso é que o Laclau, na perspectiva da pós-estrutural de forma mais ampla, que não é só ele quem faz isso, né? Um monte de gente boa faz também, quer trabalhar não com as identidades, e sim com os processos de identificação. É a gente pensar no movimento, no que está contextualmente levando à identificação como bolsonarista ou como anti-bolsonarista, por exemplo, nesse exemplo que a gente está colocando. Mas poderia ser usado para qualquer exemplo, até para petista e antipetista. Politicamente falando, petista não é quem é essencialmente filiado ao PT num certo momento. Não, politicamente... Não, é quem atualiza um certo discurso e tem uma certa performance Exatamente. certa, que hoje a gente já nem sabe direito qual é. Nem sei direito qual é. Em um certo momento até foi possível a gente demarcar, justamente quando a gente tinha achava que era questão de aliança, mas hoje... A gente achava que era mas escorregou pelo meio dos dedos, a gente escapa segurava e dizia, aqui está o PT, aqui está o PSDB. Né? Mas o que o Laclau faz no Razão Populista com a noção de demandas? Por que ele opera com demanda? Por que ele abandona o grupo social? E é a briga, obviamente, também, que tem a ver com a trajetória dele, com a briga dele com a sociologia, né? Particularmente com a sociologia norte-americana. Né? Ele diz, na hora que você senta no grupo social, você está centrando numa identidade fixada. Petistas e PSDBistas, ruralistas e evangélicos, católicos e protestantes, ou, trazendo para o nosso campo da educação, né? Pedagogia crítico-social dos conteúdos e educação popular e pedagogia crítica e prós-estruturais. Essa ideia da gente achar que pode fixar, né, os grupos antes da investigação da política, o Laclau vai questionar profundamente, porque justamente ele vai dizer, com isso você está operando com as identidades fixas, está operando como se os atores sociais tivessem uma identidade, uma essência que caracterizasse a ação política. Ele inverte essa jogada, ele diz, não, eu não quero saber quem é que é do gênero feminino para eu poder entender o movimento feminista. Para entender o movimento feminista, eu tenho que entender a luta política feminista num dado contexto, quais são as demandas feministas que estão operando e que vão levar à constituição de um grupo identificado como sendo um movimento feminista num contexto específico. Como a gente isso é que é o hoje, foco nas demandas. De novo, quando eu falo que escorrega pelo meio dos dedos para a gente, porque, de alguma maneira, a gente corre atrás de tentar grudar nessas referências, que são essenciais, que são as armadilhas ainda da essência, Exatamente. da identidade. No caso do feminismo, da mesma forma, a gente, nos últimos anos, viu a fragmentação do feminismo, no feminismo negro, feminismo lésbico, feminismo trans, feminismo de periferia e assim por diante. E lá pelas tantas, esse episódio de ontem para hoje, que é, por exemplo, o feminismo que defende a Iris, que é... Então, tu tem o feminismo de direita, o feminismo de esquerda, o feminismo radical, porque diz, acima de tudo, o feminismo sem discutir a questão política na qual isso está inserido, ou seja, como é que isso funciona. Então, isso escapa ao nosso controle de forma drástica. E aí, do ponto de vista teórico-estratégico, qual é a solução, entre aspas, que o Laclau vai propor? Ao invés de a gente investigar os grupos e tentar começar a pesquisa dizendo qual é o grupo, você vai focar nas demandas. Vou pegar o exemplo de como é que eu opero na política de currículo no caso da BNCC, que é uma das lutas políticas com as quais eu tenho centralmente operado, né? A política de currículo descentralizada, que vem desde o PCN, mas que agora se organizou melhor com a BNCC. A BNCC é um caso muito, muito emblemático no que concerne política de currículo. A gente gosta, muita gente, inclusive ligada ao PT, gosta de esquecer que a BNCC começou com a Dilma, né? Que foi uma proposta estabelecida pela Dilma, e que era bandeira do governo do PT, né? E que deu no que deu, né? Que virou a BNCC do Temer. Né? Então, se você entra na investigação dessa política curricular
particular. Ah, não, eu quero ver quem é que é PT, quero ver quem é PSDB, quero ver quem é que é ligado ao movimento sindical ou quem não é ligado, você não vai conseguir entender esse jogo político. Aí a gente opera como? Não, vamos entender quais foram as demandas. Quais foram as demandas em defesa de uma BNCC, quais foram as demandas contra a BNCC. E quem defende, defende por quê, com quais argumentos, né? Porque aí também tem um bando de... Né? São articulações que aconteceram em defesa da BNCC, mas que também, sempre lembrando, não é igualdade. Se não é igualdade, tem diferença ali, diferir, movimento até de diferença o tempo inteiro. Então, a gente foca nas demandas. A gente vai investigar, aí depende do que você vai investigar. Vai investigar a escola, vai investigar texto curricular, vai investigar depoimentos na mídia, e não importa. Mas você vai focalizar as demandas e não as pessoas, os grupos pré-constituídos. E tentar entender essas demandas, o que estavam vislumbrando como antagonismo. Que é uma das coisas, às vezes, mais complicadas para a gente pensar esse antagonismo no âmbito de uma política educacional, no âmbito de uma política, essa política macro, né, que você vai falar da sociedade, né, que é a diferença do que a gente tem que sempre lembrar, né, o Laclau, o Chantal Mouffe, essa turma toda não está falando de política educacional, nem tem nada de educação, eles estão falando do termo do inglês do politics, macro, né? Eles não estão falando da policy no inglês, né? Que é o que a gente está tentando trabalhar quando a gente está falando, né, do curriculum policy. Né? Então, a gente vai tentar entender como é que é construída essa ideia de antagonismo. O que faz com que, de repente, uma articulação daqueles grupos que a gente, em prol da BNCC, juntou gente que antes a gente definia como esquerda e gente que a gente definia como direita. Né? O que eu tentei leva abaixo, inclusive, a possibilidade de trabalhar com esse rótulo do que é esquerda e do que é direita. A própria noção. Até a noção de esquerda e direita ela é contingencial. Ela não é uma posição fechada. Então, se a gente, por exemplo, pega esse artigo que vocês leram, o que eu tentei trabalhar, essa articulação que foi feita na defesa do governo Bolsonaro. Ali a gente já vinha de uma articulação anterior, que não começou ali na eleição, em 2018, ela é bem anterior, que começou o movimento de articulação de demandas ultraconservadoras com demandas ultraliberais. Esse é o jogo que começa a ser. Né? Que se articularam em nome de uma representação da construção de um inimigo que seria o marxismo cultural. Né? Tudo isso como representação. Né? Então, demandas ultraliberais que foram encarnadas na Fundação Lehman, né? Todos os que estavam trabalhando pela desregulamentação da educação, né? Que juntava, por exemplo, demandas que estão ligadas à desregulamentação da educação, porque tem interesse, como o homeschooling, por exemplo, de ter interesse que o homeschooling exista para que a educação possa ser desenvolvida na igreja, né? Ou pelo Olavo de Carvalho, no YouTube também. Né? Você pode fazer uma coisa nesse gênero. E as demandas daqueles que querem desregulamentar, porque, afinal de contas, vão vender educação online. Não, é o assombro que eu tenho. Eu tenho acompanhado um pouco, tenho visto algumas sessões do Conselho Nacional de Educação, agora com a discussão da pedagogia, né, que é outra. E é estranhíssimo, porque hoje o Conselho Nacional de Educação, o CNE, está coalhado dessa gente, essa gente que pregava exatamente, que defendia a desregulamentação. Quem coordena, quem está na frente de tudo, Maria Helena Guimarães Castro, enfim, está com todo esse... Aí está óbvio, assim, o momento como isso se define. Só que, ou seja, eles estão usando o aparelho, é uma prática de aparelhamento, né? Em última análise, eles usam um aparelho de Estado, que é o Conselho Nacional, para implementar a desregulamentação. Então, esse jogo que foi o que Fernando Henrique fez quando usou o aparelho de Estado, usou o governo para privatizar tudo que a gente teve. Privatizou Vale, privatizou não sei o quê. Então, o movimento que o CNE está fazendo de privatização e de desregulamentação está sendo a partir dessa estratégia de aparelhamento. Então, de novo,
pensando nessa lógica da articulação discursiva, da produção de um certo discurso, que chega lá na ponta, lá embaixo, lá na escola, lá no gestor da educação, é lá que está fazendo efeito esse tipo de organização. Eu tenho visto, assim, eu acompanho, por um lado, a discussão política, o FOP, a ISOFOP, enfim, as coisas que a gente tem, a AMPED, que tem trazido um jeito de fazer essa demanda, e, por outro lado, eu tenho acompanhado algumas redes privadas e públicas, né, que estão sedentas dessa definição, sedentas dessa indicação que sinaliza para a desregulamentação, porque entendem, agora a gente vai poder organizar do jeito que a gente estava querendo. Agora a gente pode fazer sem tanta... Estava muito complicado do jeito que era antes, era muito preso, agora a gente vai ficar mais solto. Então é meio assombroso isso. Ganhar dinheiro, né? Claro, óbvio. Ganhar dinheiro, porque aí é que mostra que, assim, que a gente não está falando disso desconsiderando que existe uma questão do lucro. Só que ninguém vai defender nada disso dizendo assim, gente, eu estou aqui porque eu quero ganhar dinheiro, tá? Não, ninguém vai assumir uma isso. construção discursiva sobre a importância de como é que aquele projeto tem que ser feito para levar que algumas pessoas ganhem dinheiro. E o dinheiro está circulando. Está fortemente, não apenas nas instituições privadas, nas instituições públicas. Na pública. E essa estratégia de privatização, ela vem violentamente aí por dentro. O jeito como... A discussão do Fundeb, a reorganização da coisa do Fundeb, ela é assustadora. O Stuart Hall tem um texto bem antigo, já não me lembro de que ano foi, em que ele, se referindo à Inglaterra, ele disse, né, as universidades não foram privatizadas, elas abriram a porta para deixar a privatização entrar. Sim. Porque é isso, assim, quando começa, mas o grande discurso do neoliberalismo é não só a ideia da eficiência, mas é a ideia da recompensa por um determinado trabalho, a troca, né? Eu faço isso, você me dá aquilo. Né? Esse é um grande discurso que está ligado... Hoje, o neoliberalismo ele não é exclusivamente um processo, que isso o Stephen Ball fala muito bem, né? Ele não é simplesmente um processo econômico, ele é um processo de ganhar corações e mentes, né? E de construir estratégias de justificativa de que faz você vender... Qualquer coisa você está, né? Você está ganhando dinheiro com isso, você está projetando, né? E vai entrando nas instituições de uma tal maneira, né? Que essa distinção entre o público e o privado, né? Está cada vez mais nublada. Está completamente nublado. E a pandemia acirrando isso, né? A pandemia acirrando todo esse processo. Porque, na verdade, o online está entrando assim, aquilo que era projeto. Legitimou a resistência que a gente tinha de fazer. Daqui a 5 anos, né? E aí eu acho que a interpretação que a gente possa ter, pode ser até uma crença ingênua minha, mas é a minha aposta o tempo inteiro, quando eu estou trabalhando com a teoria do discurso, só acertar aqui que minha cadeira desceu, é a ideia de que a gente precisa, as nossas pesquisas, é o que eu tento fazer na teoria do currículo, né? Num espaço bastante restrito, mas é o que me é possível, né? Que é o de expressar as contingências que levaram a que essas opções fossem tomadas. Porque todas essas políticas elas tendem a fazer o quê? As políticas curriculares, as políticas educacionais, as políticas de uma forma geral. É o apagamento das contingências que levaram àquela determinada articulação. Né? Pela naturalização, como se fosse óbvio, como se fosse natural. Apresentar-se como se inexorável. Não tem jeito. O Estado não tem dinheiro. Né? A orientação internacional é essa. E a lógica nova da globalização e do capitalismo é de que a educação tem que ser de tal e tal maneira. É um conjunto de discursos que são pressupostos e tratados como obrigatórios e tratados como uma racionalidade, a racionalidade das competências, a racionalidade das metas, do vínculo, do foco no ensino, da centralidade do ensino, na ideia de formação de protagonismos juvenis e tarará e tal. Tudo isso é apresentado como obrigatório. Então, a investigação da política de currículo passa a ser muito no sentido de tentar mostrar, olha só, gente, não tem nada de obrigatório. Contingencialmente está se apagando que opções foram feitas, decisões foram tomadas, um arranjo político foi feito de tal maneira para seguir este caminho e podia ter sido outro.
caminho não é inexorável, né? O processo de apagamento da contingência e da tentativa de tratar tudo isso que está acontecendo conosco não tinha outro jeito, né? E, ao mesmo tempo, tem um processo que é, do ponto de vista teórico, de reforçar a política. Isso eu realmente estou com a teoria do discurso, da centralidade da política. Desde a de 2013, dos movimentos de 2013, eu tenho um artigo que eu fiz justamente por um número organizado pelo Laclau na Argentina, né, da revista Debates e Combates, em que eu faço a discussão sobre os movimentos das jornadas de 2013. Né? Ali, qual era o grande problema que juntou, foram movimentos que, depois disso, criaram o MBL, tradutores de direita, vários movimentos profundamente reacionários, né? ou ultraconservadores, né? ou ultraliberais, dependendo aí de como a gente queira, né? tratar essas demandas. Mas ali você tinha um movimento que era centralmente de negar a política, de dizer que os políticos estão errados, e a política não é o caminho, que a gente tem que ter o quê? Povo na rua direto, definindo o seu interesse e a sua proposta. Ou seja, tentativa de apagamento de processos de representação e das contingências. Tentativa de estabelecer esse fundamento, não importa a direita ou a esquerda. Ali juntou direita e esquerda, já teve junto. E é isso criou um caldo cultural. Claro, de forma alguma não existe uma relação determinista porque teve 2013 e que teve 2018, não. Mas você tem um movimento que começou ali, que você tem pode estabelecer o melhor, pode inventar um começo ali, de entender esse jogo político que deu no que deu, que levou aonde nós estamos, né? Agora, de repente, o pessoal poderia fazer só um pouquinho, né, Alice, a Tamires levantou a mão. A Tamires. Beleza. Tamires está aguentando? Está tudo bem por aí? E está até me fazendo bem, sabia? Porque, nossa, eu estou isolada dentro do quarto, né? Então, está sendo até uma coisa diferente. Senão também, né? É o tédio. Tédio é um horror. Mas é muito difícil por conta de ficar com a cabeça baixada, mas assim tá legal. O que eu queria colocar é o seguinte: pensando que a gente vai ter N sentidos para essa esquerda e para essa direita, mesmo assim, nunca vai deixar de ter uma esquerda e uma direita. Nunca vai deixar de existir uma esquerda e uma direita, no sentido de que nunca vai deixar de ter o antagonismo, que é entendendo como o antagonismo a base da teoria do discurso. Então, se eu entendo que esse antagonismo ele nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de existir uma esquerda e uma direita, ainda que ela possa ter sentidos outros, né? Ainda que nessa esquerda a gente possa falar que o Boulos, Manuela Dávila e Ciro e Lula estão se abraçando e o Fernando Henrique assinando embaixo a carta. Mas, enfim, é nesse sentido de que se eu posso pensar esse antagonismo como essa base da teoria. Entendi. Alguém quer fazer mais alguma outra pergunta para eu juntar? Pessoal? Não precisa ser necessariamente. Pode ser qualquer coisa de... Vocês tenham dúvida aí, pode falar. Bora ler. Eu gostaria também, talvez assim, que está muito relacionada com essa questão que ela está dizendo, Alice, que talvez tu pudesse colocar um pouquinho e fazer uma relação com essa questão que ela coloca do antagonismo ser o central, de buscar esses antagonismos no estudo da política, né? E que possibilitam essas demandas, né? Essa constituição de equivalência de demandas. Eu queria que tu relacionasse um pouco também, se fosse possível, falar nessa ideia do agonismo das relações de poder, na relação com essa questão do antagonismo, assim, vamos dizer, que tu pudesse tratar um pouquinho disso. Graziela. Grazi, já está recuperada? Está boa já? Sim, estou bem. E a Tamires foi minha companheira até de Covid, mesmo estando em outro estado, né, Tamires? Mas estou bem, sim. É só a dor de cabeça que não passa. Disseram que fica assim por meses, né? Vamos ver se ela melhora. Então, boa tarde a todos. Melhoras.
Eu queria ouvir um pouquinho, Alice, eu tenho acompanhado os seus escritos, até a gente se encontrou em um congresso, eu fui orientadora de doutorado do Ederson, que passou por você aí no Mato Grosso, ele que nos apresentou o Laclau, na verdade, apresentou ao grupo, né? E de lá para cá a gente tem se dedicado muito ao estudo dos livros dele com a MUF, né, e dela também. Bem, eu queria ouvir um pouquinho, ele tem o livro Emancipação e Diferença, né? Mas como é que você interpreta, assim, como você analisa, com base no Laclau, todo o discurso na educação que tem sido construído muito em torno da questão da alienação, né? Então, assim, é uma curiosidade minha mesmo, que surge em várias aulas que eu estou trabalhando com o cotidiano escolar, e há uma reprodução dessa questão desse discurso em torno da alienação, né? Fulano é alienado, ciclano é alienado. Como é que a gente... Eu não encontrei nada escrito deles sobre isso, né? Nem do Laclau. Como que você vê essa questão da alienação com base nele? Ok. Respondo? Posso responder ou alguém daqui quer fazer algum comentário? Eu acho que está de boa. Acho que ninguém mais então, levantou mão. Deixa eu ver se eu começo. Vou começar com a questão do antagonismo-agonismo e o esquerda-direita e tal. Essa noção de agonismo, ela é uma noção da Chantal Mouffe. Ela não é uma noção que aparece, mas até onde posso, né? Até o que eu li do Laclau até hoje, eu nunca vi ele fazer uma discussão específica sobre a questão do agonismo. Que a gente também tem que entender que, por mais que Chantal e Laclau sejam muito associados e tenham vários textos em comum, eles têm projetos que também são próprios, né? Porque o Ernesto Laclau é, sobretudo, um filósofo, né? Ele era, tanto que, criticado por muitos cientistas políticos justamente por aprofundar as discussões que são discussões filosóficas. A Chantal Mouffe, ela é uma cientista política, né? Ela tem isso faz, voltando àquela história que eu acabei de falar, de que não tem essência nenhuma, né? E não tem mesmo, é que quando a gente diz que uma pessoa é cientista política ou quando diz que uma pessoa é filósofa, é que ela está num conjunto de relações que cobram determinadas performances, determinados discursos e determinadas respostas. Então, a Chantal ela tem um discurso que ela é a interlocução, ela pega a teoria do discurso e pega também a desconstrução do Derrida para incorporar isso num debate com cientistas políticos, com um certo... Vou falar algo aqui que, por favor, vejam bastante aspas, né? Mas com um certo peso um pouquinho maior no operacional. No como é que eu vou pensar a sociedade hoje? Como é que eu vou dar respostas a uma luta política de hoje? E recomendo fortemente o livro dela, Por um Populismo de Esquerda. Está ótimo, é um livro muito bom, e é justamente onde ela sacoalha a esquerda para dizer assim, olha, tá indo mal, a direita está muito mal, está ganhando espaço, mas a esquerda também está derrapando porque está cometendo uma série de erros do ponto de vista do processo político. Então, é claro que o Laclau, pela sua trajetória, por ter sido militante do Partido Socialista na Argentina, por vir de uma trajetória que é uma trajetória militante, ele também tinha essa interlocução, tinha uma preocupação, talvez mais no Razão Populista. Mas se você pega dele no Emancipação e Diferença, no Novas Reflexões, são livros eminentemente filosóficos, de discussão com a filosofia. Então, o agonismo, eu leio o agonismo da Chantal como a tentativa de interpretar a discussão do antagonismo do Laclau para o campo de uma operação. Olha aqui, gente, amanhã está aqui, eu tenho que estar aqui, a sociedade está enrolando, existem disputas políticas na Europa, vamos entender também, né? Chantal Mouffe, apesar de ter passado bom tempo na Colômbia, ter toda uma vinculação com a América Latina também, conhecer muito a Argentina, mas ela é belga, né? Então, ela é belga e pensa muito as questões do fascismo na Europa, né? Então, é a ideia de o antagonismo não ser visto como um processo de relação amigo-inimigo em que justifica matar o outro. Assim, um pouco quais são as relações políticas naquilo que a gente possa chamar de democracia que admitam um conflito do antagonismo,
tem conflito, não podemos negar esses conflitos, e é essa a grande tese da Chantal, tipo, abafar conflito, fingir que eles não existem, conflitos de toda a ordem, seja com o movimento feminista, com o movimento gay, LGBT, com qualquer coisa, qualquer conflito social, se a gente não explicita, você só piora, né? Isso vai criando todo um caldo cultural para o fascismo, né? E que aí ela vai defender a perspectiva do agonismo nessa dimensão, né? O que ela vai chamar como relação amigo-adversário é isso, é a admissão dos antagonismos e dos conflitos, mas numa relação em que a gente admite que o outro existe, desde que o outro não queira me matar, né? Essa é a grande questão, desde que o outro também me admita e não queira me matar. A relação do agonismo passa por esse pressuposto, que vai ter conflito, que vai ter o lado de cá e vai ter o lado de lá, que passa pela ideia do vai ter esquerda e direita, né? Agora, você falou bem, Tamires, voltando aí um pouco mais para a sua questão, esquerda e direita não podem ser percebidas como nenhuma outra identidade, nenhuma, tá? Como tendo uma essência que as caracteriza, né? A gente não pode, aí você pegar Derrida, ninguém vai, não tem como escapar da metafísica. Quer dizer, questionar a metafísica, questionar a metafísica da presença, questionar o fato dos processos fundamentos, não significa a gente chegar e dizer zerei, que está para trás não existe. Não, nem que eu queira. Porque o próprio discurso está o tempo inteiro reafirmando tudo isso. De que adianta nós aqui, legal, vamos usar a teoria do discurso não envolve essências, então esquerda e direita não existem. Não importa, o mundo continua operando com essas significações. O que eu acho que nos cabe, se a gente está trabalhando com a teoria do discurso, é não essencializar o que vem a ser esquerda e o que vem a ser direita. Tal como não dá para essencializar nem a pessoa, que dirá, quem diz que o Lula de 2021 é o Lula de 1982? Né? Por quê? Porque não existe o para nada. Aí não vale só para a perspectiva da teoria do discurso. Na perspectiva pós-estrutural, o que a gente tem é o está sendo. Você não tem o que é. Você não tem um conceito, uma significação que esteja estabilizada, e é esse que é o grande projeto. Tudo é movimento, tudo é fluxo, né? Então, a gente tem que estar sempre captando, né, o processo de tentativas de captar um processo de fluxo, sabendo que até o processo que a gente muitas vezes faz por estratégia de dizer minha nossa, está movimentando o tempo inteiro, então deixa eu tirar uma fotografia e parar tudo e ver se agora eu pelo menos capto esse momento, né? Essa fotografia, mesmo isso é perigoso, porque a gente está estancando. A gente tem que encontrar maneiras que são cada vez mais difíceis de entender esse fluxo, esse movimento. Tá? É água, não é terra. Né? É rio, tá virando para cá e para lá. Não, então, é a mesma coisa quando você está trabalhando com esquerda e direita. É por isso que a solução do Laclau, que é encontrada, que serve para algumas questões, talvez não sirva para outras, é você pensar o que são as demandas. Né? Como é que essas demandas como é que elas vão se apresentando num determinado jogo político. E aí, como é que ela... E o que foi representado naquele momento. Por isso que a noção de representação é tão importante. Né? Como o que é ser esquerda foi representado num determinado momento. Como que é ser direita foi representado num determinado momento. Né? Esse é o jogo que envolve como é que essa luta política, a gente pode entender essa determinada luta política. Pensando na questão do discurso sobre alienação, acho que essa é uma pergunta, Grazi, bastante pertinente e às vezes, como eu já trabalhei em vários textos, alguns deles com a Beth, né? Alguns textos com a Beth discutindo como é que a gente tem um hibridismo no campo da educação, no que concerne às perspectivas estruturais e pós-estruturais, né?
muitas vezes acontece de que você tenha um discurso ligado, por exemplo, à alienação, usando a noção de alienação, e não só alienação, ideologia também, né? Usando como na perspectiva estrutural, né, alienação e ideologia, mas juntando com discussões pós-estruturais. E eu acho que isso está muito ligado a como que se está trabalhando com a noção de sujeito. Talvez de tudo isso que a gente está discutindo aqui, talvez as noções, né, tudo isso que o Marcos chamou muito bem a atenção, que nos tira o chão, que deixa a gente sem saber para onde é que vai e para onde que não vai, talvez o mais difícil é trabalhar com a ideia de que você não tem um sujeito centrado, não tem um sujeito consciente, não tem um sujeito que ele possa orientar ou se orientar para um determinado caminho, seja ele um sujeito individual ou seja um sujeito coletivo. Por mais que Freud já tenha começado a desmontar a noção de sujeito com a própria separação entre id, ego e superego, o pós-estruturalismo aprofundou essa questão no que concerne ao fato de que nós somos o tempo inteiro subjetivados, não é um sujeito centrado. Aí não precisa nem da teoria do discurso, né? Já pega Foucault trabalha isso muito bem, e outros autores da perspectiva pós-estrutural vão trabalhar muito bem com essa ideia de que você deixa de ter esse sujeito centrado, né? A noção de alienação, portanto, não casa com o pós-estruturalismo. Lacan não vai falar de alienação porque ele não tem essa ideia, não tem consciência, né? Essa ideia de que você rotula o outro como alienado, ele está marcado por uma ideia de pressuposição que tem um desalienado. Existe um desalienado e que essa alienação ela está relacionada a uma consciência de si e a uma consciência do social. E, ao meu ver, ela é um operador que, se a gente utiliza hoje, ele nos atrapalha. E se utiliza com a perspectiva pós-estrutural, está errado. Na minha perspectiva, está errado você usar na perspectiva pós-estrutural. Usar em outras perspectivas, não, tá? Vamos entender sempre que tudo que está sendo errado, certo e errado, também é contextual e depende do que você está falando, né? Isso é muito interessante. Fale. Isso é muito interessante, porque essa perspectiva, ela desmonta uma das fortalezas na educação, assim, fortalezas que eu digo em termos de fortaleza da tradição. Isso. Da tradição e dos pesquisadores que estão espalhados pelo Brasil todo, formados na pedagogia histórico-crítica, né, por exemplo, nessa perspectiva. E são posições de esquerda, né? Ambas são posições de esquerda, entende? Sim, nessa interpretação do Lacan. E é muito interessante. Só para... Eu não quero atrapalhar muito aí o Marcos, porque eu estou aqui mesmo de intrusa. É isso mesmo. Porque uma das questões, por exemplo, eu gostaria até de dar um exemplo que ele para mim é muito significativo. O seu debate com a Guiomar Namo de Mello sobre a Base Nacional Comum Curricular. Para mim, esse exemplo, assim, ele é muito interessante. Eu mostro parte daquele vídeo na aula de graduação, na aula de pós. Que bom. Eu acho muito interessante, né? Porque eu fico imaginando um representante da pedagogia histórico-crítica lá. Ele também teria a mesma posição da Guiomar, que é defender a base a qualquer custo. Claro. Então, os pós-graduandos, estou até falando dos pós-graduandos, porque está no nível mais assim, já estão no mestrado, já estão no doutorado, eles não conseguem entender isso. Que olha como tem várias significações de direita e de esquerda, né? Tem. Porque a Guiomar de direita, eles estão criticando. O Saviano estaria lá, por exemplo, de esquerda, numa posição de esquerda, mas também defendendo uma base. E os dois iam ficar brigando qual base era melhor. Sim. Aí entra a Alice ali e diz, não, base nenhuma. Não tem essência, não tem... Então, assim, é difícil a gente desconstruir a estrutura desse pensamento, né? Claro, e aí é que entra o pós-estrutural, né? Muito interessante. É extremamente difícil. Mas, olha só, isso não é difícil só para eles, não, tá? Isso é difícil para a gente também que trabalha no registro pós-estrutural.
tá? Porque senão porque eu estava falando ainda há pouco de uma armadilha na qual a gente cai quando facilmente a gente é capturado, por exemplo, por esse debate, qual é a melhor base, qual é o melhor conteúdo de base e tal, quando, na verdade, o ideal seria não ter base. Bom, mas aí como é que a gente faz quando ela é inevitável? Que lugar eu faço? Eu me sento na beira da calçada e fico esperando passar o bonde, depois me levanto? Como a gente... Então, isso coloca em xeque o sujeito o tempo todo. De novo, aquilo que a Grazi está falando, da própria ideia de alienação, eu recaio capturado numa ideia completamente centralizada na ideia do essencialismo de que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu quero salvar o outro. Né? Então, porque eu tenho razão na minha proposta. Porque isso também está ligado a um conjunto de tradições que nos formaram, que nós somos subjetivados por esse tipo de interpretação, que está ligada a uma questão que é muito forte para a educação, que é a ideia da centralidade do conhecimento. Né? Se você for pegar textos meus do final dos anos 90, né, eu vou trabalhar muito mais com a ideia de centralidade do conhecimento que eu tenho hoje. Eu brinco sempre com os meus alunos, parem de ficar me citando como se eu fosse a mesma coisa. Não é. Né? Eu já trabalhei muito mais influenciada pela pedagogia histórico-crítica, né? Por registros que estavam ligados a, de alguma forma, o conhecimento ser uma maneira de iluminar o outro, de tornar a vida do outro melhor. E isso é muito forte na educação, na própria significação de que a educação é importante. Talvez a gente pudesse substituir a palavra alienação por diferença, né, na teoria do Laclau. Então, assim, eu fico imaginando nesse debate, a Guiomar ia falar para o Saviani, você é alienado, o Saviani ia falar para a Guiomar, alienado é você. Aí entra essa perspectiva de nós só somos diferentes, né? É um pouco por aí, sim. É a ideia de que, veja, faz parte, aí eu acho que o Derrida nos ajuda a pensar nesse processo, que eu tenho lido até ele, e não sou uma grande estudiosa de Derrida, não. Leio muito mais o Derrida via Laclau, né? Eu leio Laclau e a partir do Laclau que eu leio Derrida. Tem uma coisa assim, a gente parar de decidir no lugar do outro, de decidir e identificar e pré-definir no lugar do outro. É o que a gente está fazendo o tempo todo. A educação, se a gente está pensando numa educação que passe por uma relação mais democrática, a educação tem que deixar o outro ser o que ele quiser ser. E vai haver responsabilidade sobre esse jeito que se quiser ser. A loucura e o desespero é suportar que o outro percorra, que o outro escolha caminhos que sei lá, que eu vou ficar levando, vai nos levar a breca, enfim. O paradoxo, no ano passado, a gente tomou especificamente no grupo, enfim, lá da sociologia, onde é que a gente esbarrou? No paradoxo da tolerância, lá do Popper. Assim, qual é o limite da tolerância? Tem que tolerar qualquer coisa? Então, esse jogo da democracia é suportar, inclusive, quem vai nos levar à loucura, à breca, como esse governo que está aqui sendo... Sim, rigorosamente sim. O que eu tenho que assegurar é a sazonalidade dessa condição, a temporariedade, ou seja, a data de validade desse grupo no poder. Eu tenho que assegurar que nós tenhamos eleição logo adiante e possamos colocar em discussão todo esse processo. Mas eu tenho que matar no peito a prerrogativa deles pensarem esse projeto. Então, isso é enlouquecedor. Como é que a gente pensa, então? Como é que Cuidado para a gente não entrar numa de que toda diferença vale. Que essa é uma discussão que o Laclau faz no Emancipação e Diferença, que é muito boa. Isso, né? Por isso a questão do paradoxo da tolerância. Quer dizer, eu tenho que tolerar, exatamente, inclusive, a intolerância? Não, eu vou me opor, inclusive, a pau lá. Por isso que tolerância nem é uma boa noção. Não, claro né? que não. Tolerância não, eu usei a noção de paradoxo, isso, a noção que é clássico, a noção dominante. Na verdade, isso. aquela que é mais utilizada e a gente tem que negociar com ela também, né? Claro. Mas, assim, o Laclau chama bem atenção quando ele está fazendo crítica aos movimentos multiculturais, que toda diferença, qualquer diferença vale, e que, então, a ideia da pluralidade da diferença e do diferir e a possibilidade de expressão dessa diferença, ele nunca está... Primeiro que está sempre chamando a atenção que existe poder. Né? Se tem relações de poder que vão definir, né, o que vai ser entendido, inclusive o que vai ser aceito como diferença ou não. Né? E a questão do
direito, ela vai estar, se a gente está participando de um processo democrático, passa pelo processo de que o outro não pode afirmar algo que também negue a minha própria existência. Daí, hoje, muitos pós-estruturais estarem trabalhando com a noção que o mais importante a ser defendido é a vida. Né? A noção, se a gente quer arrumar alguma noção na qual se agarrar, é a vida, é viver. A análise que é aquela que a Chantal Mouffe faz algum tempo atrás, analisando a perspectiva do terrorismo, da ação terrorista, quer dizer, quando desaparece a polarização, capitalismo, socialismo e tal, cai o muro e não sei o quê, a ação terrorista contra esse modo de vida. Então, é contra a vida. Ele é um movimento de ruptura desse desenho. A vida passa a ser uma noção mais importante. Agora, se a gente for trabalhar com a dimensão voltando à questão da alienação, né? Qualquer ideia de que a educação é uma forma de combater a alienação, a gente está operando com a ideia de que o sujeito a ser educado, seja ele qual for, ele não tem uma consciência, ele está alienado, que eu detenho essa consciência e que eu vou transmitir, usualmente, pelo conhecimento, o processo de desalienação do outro. Isso não tem nada a ver com a educação. Isso corre o risco, inclusive, no extremo, de virar simplesmente um processo de catequese, que aí é virar a moeda do bolsonarismo para o outro lado. É só porque a gente acha que as finalidades são melhores. É aquilo que eu falei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora eu sou o caminho, a verdade e a vida, pode vir da direita, pode vir da esquerda. Isso. O céu também está cheio de boas intenções. Tem um bando de bolsonaristas que acha que realmente está acreditando mesmo que está salvando aquela criança do fogo do inferno. Né? Então, o nó que a gente, a meu ver, tem que estar trabalhando é como é que eu questiono, na base, o autoritarismo, os processos de colonização do outro. Né? Então, a educação não está relacionada com a ideia de que eu vou conscientizar criticamente o outro, que eu vou dar ao outro, é produzir relações. E, ao produzir relações, a gente está apostando que esse outro pode fazer 1000 coisas. Né? Então, como, por exemplo, num momento como esse aqui. Eu posso ter certeza dos efeitos daquilo que eu falo, ou do que todos passarão. Eu estou falando aqui com a intenção que todo mundo passe a ser obrigatoriamente um defensor da teoria do discurso. Péssimo, imagina! O mundo inteiro tem que ser teoria do discurso agora só porque eu passei a assar e gostar e não sei o que e tal. Não! O mais importante é o quê? É estudar. Conhecer aquilo e ver o que aquilo vai ser um operador interessante para os seus projetos de vida, para aquilo que defende, para o que está querendo. Né? E, é claro, eu vou estar sempre apostando numa determinada direção, porque o fato da gente achar que não quer colonizar o outro não significa que a gente não esteja produzindo uma relação com o outro, não está tentando o tempo inteiro estabelecer um processo de comunicação. Tentar se colocar no lugar do outro para produzir relações, mas não com a tentativa de decidir no lugar do outro, de fazer do outro apenas a repetição de mim mesmo. Seria um mundo muito chato. Não, seria bárbaro. Não, fechando, para a gente ir fechando, eu estou pensando, uma das discussões, né, Alice, e acho que naquela sessão que a gente teve junto, eu falava um pouco a respeito disso, o projeto educacional que predomina e que é hegemônico, ainda é essa ideia pedagógica, da ação pedagógica, como uma ação baseada em objetivos. Sim. Então, a gente ainda tem essa prerrogativa, que é o grande projeto do professor, é fazer com que, ao final dos semestres, os alunos sejam capazes de coisas que eles não eram no começo do semestre. Os objetivos mudam, mas a lógica... Mas a lógica é essa. Ou seja, tem uma ação que, se eu vou pensar no Bourdieu, é uma ação de violência simbólica, ela, de alguma maneira, porque ela interfere sobre um grupo de estudantes no sentido de deslocá-los numa certa direção sobre a qual eu tenho a prerrogativa. Sim. Então, a própria concepção de pedagogia e de processo pedagógico, ele ainda está muito impregnado disso. Então, colocar isso em discussão é aquilo que eu te falo. É isso que nos tira o chão e me deixa aflito. Então, onde é que eu me agarro? Né? Se me tiram a escada debaixo dos pés, eu fico agarrado só no pincel. É essa contingência da ação pedagógica colocada em discussão que é o que a gente está tentando discutir. Quer dizer, não é a priori
que qualquer caminho... Não, eu tenho que ter clareza de que a ação, a prática pedagógica, ela é uma prática de poder, ela é assimétrica, ela é desigual, ela vai acontecer com uma institucionalidade que me dá uma retaguarda e vai legitimar certas ações minhas e tal. Então, precisamos ter isso no horizonte, né? Sempre. É o que a Manuela colocou aí no chat, quando diz o empreendimento educacional tem suporte à busca de uma consciência mais elaborada, filosófica, a educação como a emancipação. Esse é um dos fortes discursos que domina a educação e que, às vezes, se cruza com esse discurso das metas instrumentais de atender ao mercado, a formar para um determinado modelo de sociedade, ou para o emprego, ou para o empreendedorismo, ou o que quer que seja, porque ambos têm a lógica de atendimento a uma meta. A finalidade social é outra. A finalidade, o discurso emancipatório, ele não está preocupado com o mesmo modelo de sociedade das metas instrumentais, mas ele também está calcado na ideia de que existe uma meta a ser alcançada, a meta diferenciada, a produção social daquela... que a sociedade que vai ser pensada é diferenciada, mas está lá, eu tenho um caminho. O que eu acho que chama atenção, Marcos, para tudo isso que você está falando, é que também a gente não pode, a meu ver, nessa leitura, na leitura que eu faço, a gente tem que tomar um certo cuidado para não considerar que é uma questão de que a gente muda no mundo das ideias. Né? Que a gente agora... vamos fazer uma... Já que a pedagogia ligada a uma perspectiva emancipatória, já que a pedagogia ligada a uma perspectiva instrumental, elas não mais nos satisfazem, então nós vamos agora criar uma outra pedagogia. Não! É tudo isso o tempo inteiro, a gente tem que disputar com esses discursos o tempo inteiro, porque nessa institucionalidade vai ter vezes que vai nos ser cobrado cobrir, né? nós professores, alunos, sociedade, atender determinadas questões, atender determinados fins, saber fazer. Né? Tem horas que vai ser cobrado um saber fazer, nem que seja saber fazer vacina. Então, tem tudo isso parar de achar que a gente tem uma etapa. Antes a gente tinha um discurso instrumental, agora a gente depois passou para um discurso crítico, agora a gente não tem um discurso pós-crítico. Não! A gente tem tudo isso junto, misturado, e vamos estar disputando essas significações o tempo inteiro, porque nada disso se faz na santa paz nos cemitérios. Isso se faz com conflito e briga política cotidiana. Não tem jeito. A meu ver, é essa a ideia. A gente se acostumar que a gente vai fazer política sempre, porque não vai ter, como dizia o Laclau, não vai ter o 7º dia de descanso. Que a gente vai fazer o ideal. Que legal. Bom, estamos no teto. Vocês vão gostar. 13h35. Tá vendo? Já recebi bilhetinhos por fora, enfim, o pessoal está de olhinho brilhando, enfim, é super legal. Não sei se alguém quer trazer alguma contribuição para a gente fechar. Eu só comentar com vocês que eu não sei se vocês conhecem, só uma coisa. Parte do que eu estou falando aqui, ele está nesse livro, que é a Teoria do Discurso, de Ernesto Laclau, que foi publicado pela Ana Blume, que é uma forma bastante boa para quem tem dificuldade de ler direto Laclau. Pode ler esse livro. Já tem alguns anos que eu publiquei. É uma organização minha com Daniel Mendonça, da UFPEL. Parceirão dessas discussões. Mas quem ia falar? Quem ia comentar? Não, eu ia agradecer, Alice. Né? É sempre bom, assim, né? Ter aula com as bibliografias, assim. Então, te agradecer por estar na nossa roda, né? E até comentei com o Marcos por fora que parece a fala do Marcos num outro corpo, assim, com outro sotaque, né? Então, a gente vai encontrando as ressonâncias das leituras que a gente tem feito ao longo do tempo. Então, que bom poder ouvi-la e tê-la aqui, né? Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Foi ótimo. Que é sempre muito bom, porque a gente também, quando explica para o outro, a gente também se organiza, né? Isso ajuda. Vira. Valesca. Bom, eu vou ter que assistir de novo a aula, porque algumas partezinhas eu perdi por causa da conexão que está travando. Não sei nem se vocês estão me ouvindo direito, porque eu aqui estou me vendo craquelado. Mas é bem isso que a Lilian disse, né? A segunda-feira a professora Edla disse que tem um álbum do Tom Zé que chama Vou Te Confundir para depois te esclarecer, né? Então, o professor Marcos vem e faz a nossa bagunça cerebral, mas depois ele ajuda a organizar, pelo menos.
Aí a gente vive o processo, né, que é a parte mais importante. E, então, eu queria agradecer também a tua fala, que quando a gente consegue ver uma organização assim, de pensamento, algumas coisas fazem mais sentido e outras nos desafiam, né? A estar pensando e repensando, entendendo algumas articulações da nossa realidade, por que isso acontece, por que isso nos afeta e o que a gente pode, o que a gente precisa reelaborar para afetar os outros, então, né? E dar sequência, porque é uma cadeia, né? Claro. Um elo arrebenta o outro e assim vai. Um ganho secundário aqui para mim. Está tudo esclarecido para a gente, tá? Hein, Valesca? Só não achar que porque eu e o Marcos estamos falando isso tudo aqui, que isso significa que está tudo esclarecido para a gente. Não está. É exatamente isso. É exatamente não isso está. que me passou. Exatamente. Eu brinco com os meus alunos que se eles lerem um texto, seja de um autor da importância, de um Marx, de um Laclau, de um Derrida, e terminarem dizendo, entendi tudo, eu disse, não entendeu nada. Se achar que entendeu tudo, é porque não entendeu nada. E é uma fúria, é um ódio, é uma coisa assim, ó, tipo, por que eu tô lendo e não tô entendendo o que ele quer dizer? Porque a gente também, talvez, uma das ilusões da metafísica que nos faz, que é a ilusão da clareza plena. Da achar que a gente só pode se aproximar das questões se a gente tiver pleno conhecimento e plena clareza, e essa plena clareza não existe. Pelo contrário, é no meio do cinza, do bagunçado, é que a gente vai se entendendo e estudando a vida inteira. Não para. É a coisa de abrir um novelo novo, né? Exatamente. Puxa no lugar, tu puxa, às vezes, acertei o lugar, quando vê, tem um nó, né? Até porque não é o novelo, quando você começa a puxar, você começa a ver que o fio não é contínuo, ele sai um monte de pedacinho. Joia, obrigado. Está cheio de marcas aí, uma aula que alivia o coração. Muito obrigado. Está lendo desde o ano passado. Obrigada, foi aula ótimo. Fantástica e tal, super legal. Obrigado, Alice, pela tua generosidade, tua paciência. Super bom. Muito obrigado, uma oportunidade ímpar. Muito bom ver vocês. Beijão, Manuela, para todo mundo lá da UFPEL, tá? Foi ótimo. Em breve estaremos de novo, né? Vai na aula da Manuela. Ela também já me disse, aí eu vou lá na aula dela também. Beleza. Então, pelo menos assim a gente se vê, né? Não tem churrasco nem vinho depois, mas pelo menos a gente conversa. Merecia. Obrigado, Alice. Na semana que vem, então, a gente vai discutindo outros caminhos dentro da gestão, democracia. Vamos ver como funciona. Eita! Vamos lá. Muita coisa. Valeu, gente. Sucesso Beijo grande. aí. Obrigado. Boa semana. Bom feriado amanhã. Para quem puder, se cuidem. Tchau.